Vou falar um pouco sobre a minha operação de hoje. Eu vi que o preço ele estava dentro de um Fair Value Gap de 4 horas e passando por um time frame de 15 minutos, eu vi que ele tinha tomado a máxima aqui de Londres. E quando o preço está num Fair Value Gap de 4 horas de high time frame, pegou aqui a máxima de Londres, após a abertura do NYSE, né? Passando aqui por time frame de operação, o que eu espero? Uma inversão de Fair Value Gap, mudança no estado da entrega, né? Um SIG, um MSS, então um Market Structure Shift, né? Então vamos ver aqui essas possíveis reversões em regiões importantes do gráfico. Aqui vocês podem ver que o preço já fez uma inversão de Fair Value Gap no 1 minuto, tomando essa high, fazendo aqui uma high low, high low, high high. Aqui também tem uma high low também, né, que ele tomou aqui. Com displacement, ele fez aqui um MSS, um SIG, né? Vamos ver aqui a sequência que o preço fez. Como vocês podem ver, o preço aqui deixou esse Fair Value Gap, né? Essa inversão, e tá fazendo aqui uma high, né? Então, o que nós esperamos? Que ele faça aí uma manipulação dessa high para a gente poder pegar esse movimento para queda. Enquanto o preço não manipular essa high, eu não faço nada. Vou esperar aqui o preço fazer aí essa manipulação para eu entrar contra a manipulação. Ele manipula aqui, eu pego contra, pego o sentido contrário, sendo que a gente tem aqui uma região de sell side liquidity. Temos também um Fair Value Gap de 15 minutos. Aqui eu já estava olhando os gráficos, tanto aqui do Nikkei como do S&P. Aqui estava tendo uma divergência SMT, tá? Nessa região. Quando esse candle terminou, o próximo subiu, eu fiz a minha primeira entrada aqui. Foi onde eu tomei o meu stop. Então eu fiz essa entrada, quando ele subiu aqui, e deixei o meu stop posicionado aqui atrás. E o que acontece? O preço, ele segurou nesse Fair Value Gap, subiu, manipulou mais uma vez essa região para depois ele fazer o movimento de queda. Aqui, pessoal, eu já comecei a ficar de olho novamente, porque aqui eu tomei meu stop, né, no caso, mas eu pensando que ele poderia estar manipulando mais uma vez essa região, sendo que lá no S&P ele deixou aqui um topo de equal highs, então ele poderia estar fazendo essa manipulação novamente para depois ele fazer um movimento de queda. Então eu esperei o movimento acontecer. Aqui eu já estava de olho no gráfico, na possível entrada. Aqui eu marquei esse Fair Value Gap e marquei esse Fair Value Gap aqui. Essas regiões de Fair Value Gap para eu poder estar de olho se caso o preço voltasse nessa região e fizesse aí uma inversão, ou aqui mesmo, dependendo de como ele chegasse, eu faria minha entrada de venda. Aqui ele deixou uma high, fez uma high low, né? Aqui ele tá fazendo uma high high, subindo aqui, fazendo uma máxima aqui em cima. Quando ele chegou aqui nesse Fair Value Gap e não tocou aqui, eu tava esperando aqui. E ele inverteu, aqui eu entrei, pessoal. Foi a minha entrada, foi nessa região, buscando 2 para 1. Quando ele tomou esse fundo aqui, pessoal, ó, eu tava de olho, foi aonde eu fechei minha entrada, porque tinha aqui um Fair Value Gap de 15 minutos. E aí o preço, ele desceu, ele despencou, pagou aí a minha operação. E essa foi a minha operação do dia. Se você gostou aí do trade comentado, tamo junto, comenta aí, deixa o coração, tá? E vamos pra cima. Abraço.